Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. E no nosso encontro de hoje nós veremos como reconhecer o gênero textual entrevista e a identificar particularidades das entrevistas realizadas nas modalidades oral e escrita. Para isso, eu trouxe aqui uma transcrição de um trecho de uma entrevista que foi dada a uma TV, né? A entrevistada é essa Bruna Vieira, ela é autora de um blog que chama Depois dos 15. Então, está disponível no YouTube, né? Essa é uma transcrição desta entrevista, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, vocês leiam e a gente já comenta. Bom, ler aqui com vocês. Então, a TV Mais Alagoas pergunta: então, Bruna, conta pra gente, como é que você começou com seu blog? Foi com a proposta de moda? Como é que foi isso? Aí a Bruna responde, né? Não, na verdade o blog nasceu, é uma história até um pouco engraçada. É que, assim, na época eu tinha 14 anos. Aí eu levei um fora de um menino que eu gostava. Aí eu fiquei muito triste e como era bastante tímida na época, eu queria desabafar. Aí qual a melhor maneira de desabafar? É a internet. Bom, vou colocar aqui umas questõezinhas para vocês responderem. Anotem no caderno as respostas e a gente já volta para falar.
Bom, imagino que tenha dado tempo, vamos lá. Qual é o tema que parece ser o foco do blog da entrevistada, né? Que tema que o blog trabalha? Eu sei que é um pedaço curto que nós colocamos ali, mas já deu para ter uma ideia, né? Quando ela comenta lá, eu levei um fora, não sei o quê, né? Eu tinha 14 anos, era tímida e tal. A repórter começa perguntando sobre moda, mas ela já vai falando dessas questões pessoais. Então, o blog fala de informações relativas à sua rotina e temas de interesse pessoais da entrevistada, né? A menina faz um blog falando da vida dela e das coisas que ela gosta. A situação de comunicação dessa entrevista é mais formal ou menos formal? Então, pelo que nós vimos, voltar aqui, ó, o jeito que ela fala, então, Bruna, conta pra gente, como é que começou o seu blog? Foi com moda? Ela fala, é mais ou menos assim, aí eu levei um fora, aí eu fui pra internet, eu era tímido, né? Você percebe que é um jeito de uma conversa mesmo. Se você olhar o vídeo no YouTube, você vai perceber que eles estão bem descontraídos conversando. Então, qual que é a situação de comunicação? Ela é bem menos formal. E esse grau que você colocou está adequado ao conteúdo? Por quê? Como eu já falei, sim, está adequado, porque ela está falando das experiências pessoais da blogueira, ela é uma menina jovem, né? Está falando justamente para jovem, então esse ambiente informal parece ser mais adequado para essa situação. Por que eu estou mostrando isso? Na entrevista, normalmente é um gênero textual onde duas pessoas conversam, né? Tem um entrevistador e um entrevistado, e eles vão conversar. Ele basicamente é oral, mas pode estar por escrito também. Mas ele é feito, assim, ele nasce de uma ideia de uma pessoa fazendo perguntas para outra. Pode até ser por escrito, como nós vamos ver agora. Esse aqui era uma transcrição de uma entrevista para a TV, e agora eu tenho aqui um trecho de uma entrevista desta mesma Bruna Vieira, né, autora do blog, ao site da revista Capricho. Então ela faz uma entrevista via revista, via o site da revista. Então ela fala: o blog surgiu em uma época complicada da minha vida. Eu era uma garota tímida em uma escola nova, gostava de um garoto que nem ligava para os meus sentimentos e ainda por cima era totalmente insegura com o meu corpo. O Depois dos 15 foi um refúgio, um lugar onde eu podia ser e escrever o que bem entendesse. A ideia não era ficar famosa ou rica, sabe? Eu só queria contar para alguém o que eu estava sentindo. E não é que com o tempo as pessoas foram gostando de ler? Então esse é uma entrevista para o site da Capricho. E eu gostaria que vocês, baseado nisso, respondessem mais umas questõezinhas. No caderno, mesmo jeito.
Tranquilo? Então vejam que existem algumas diferenças, não é? É visível já. Eu perguntei se tinha algumas diferenças. Tem. Quais diferenças? Vocês percebem, por exemplo, que ela não tem aquelas pausas que tinha na primeira transcrição, ela não gagueja, os períodos estão mais completos, né? Por quê? Porque ela tem mais tempo, porque afinal ela está dando essa resposta por escrito, provavelmente. Ou se não foi por escrito, ela disse e a pessoa corrigiu na hora de passar para a revista. Nós já vamos falar sobre isso, mas há uma diferença quando a entrevista ela é oral e ela é transmitida diretamente na TV ou no rádio, enfim, ou na internet, onde não dá muito tempo, é como eu aqui, né? Eu vou falando, se eu precisar pensar, parar, esquecer alguma coisa, dou uma pequena hesitação, dou uma gaguejada, né? Essas questões normais da fala, isso fica na entrevista. Quando a entrevista é por escrito, ela apresenta características mais da modalidade escrita. Então, olha lá. Sim, ela tem uma linguagem mais cuidada, com estrutura sintática mais complexa, sem pausa, sem as autocorreções, sem os marcadores conversacionais, enfim, ela flui mais diretamente. Depois eu perguntei, o grau de formalidade dessa revista está adequado ao meio vinculado? Percebam que ele é um pouco mais formal, né? Ela responde de o jeito de ela lidar com a resposta é de um jeito mais formal. Por quê? Porque ela justamente foi publicado num site, né? Poderia ter sido publicado numa revista física, né? Mas ela está por escrito. As pessoas, diferente da outra entrevista em que elas assistirão a moça falando, elas agora lerão, né? Vão ler a entrevista. Então, essa transição para a modalidade escrita dá mais tempo para a pessoa se preocupar mais com a linguagem. Se, inclusive, fosse na fala, né? A número 3 fala, na fala costumamos pronunciar algumas palavras diferentes da forma como as escrevemos. Ou seja, na hora de escrever, você tem certas adequações que você faz diferente como se você fala o texto. Então, eu queria que vocês identificassem o que ali poderia ser diferente caso fosse oral, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, ela usa o num e o numa, ao invés de em um ou em uma, na primeira, né? Na primeira não, desculpe. Ela usa em um ou em uma, poderia ser num ou numa, ou pra no lugar do para, né? Que são coisas normais. Por que eu estou dizendo isso? A entrevista, eu já tinha comentado, ela é um gênero essencialmente jornalístico. Não que não existam outras possibilidades de entrevista, em outros ambientes que não jornalístico, mas ela tem essa ideia jornalística que é de obtenção de informação, onde você basicamente, partindo da oralidade, do diálogo entre duas pessoas, né, tem um entrevistador que vai mediar essa conversa, que ele vai fazer as perguntas, vai incitar o outro, né, que é o entrevistado, a responder os assuntos, enfim, os temas escolhidos da entrevista. Quando ela é realizada ao vivo, ou ela é transmitida, como eu aqui, né, diretamente falando com vocês, vocês estão me vendo e tudo mais, normalmente ela não tem alteração. Agora, quando é a modalidade escrita, normalmente se edita, se adequa à revista, ao meio impresso. Então, uma perguntinha rápida aqui. Qual é o principal objetivo de uma entrevista? Propiciar um bate-papo entre pessoas, aumentar a interação social, levantar informações ao público ou criar laços de amizades. Eu nem vou dar tempo porque isso é muito rápido, né? O que vocês acham? Para que serve uma entrevista? Só para o bate-papo de pessoas? Para aumentar a interação? Só para levar informação? Ou para criar laços de amizades? Não é? Basicamente, como eu disse, jornalístico e tudo mais, para levar informações ao público. Tem aqui um pouco maior daquela primeira transcrição do vídeo, né? Aquela que ela fez para a TV, está um pouquinho maior aqui, eu tirei a repórter, a pergunta, só a resposta. Não, na verdade o blog nasceu, é uma história até um pouco engraçada, é que assim, na época eu tinha 14 anos, aí eu levei um fora de um menino que eu gostava, aí eu fiquei muito triste, como era bastante tímica na época, eu queria desabafar. Aí, qual a melhor maneira de desabafar?
É a internet. Por quê? Assim, aí eu comecei a escrever textos de amor, sentimentos mesmo, comportamento. Aí as meninas foram começando a se identificar, enfim. Coloquei aqui um trecho maior e eu gostaria que vocês percebessem que tipo de relação entre os períodos, essa palavra aí, que está aqui em negrito, né? Tem vários aí, elas estabelecem. Né? Depois, em que momentos a falante sente necessidade de recorrer à palavra assim? Também está em negrito ali. Então, em que momento ela usa esse assim? E que grupo social emprega esse tipo de linguagem? Marcado por esses usos de aí e assim. Então, um tempinho para vocês fazerem, respondam no caderno, já voltamos. Tranquilo? Então percebam que esse, lembrando, é a transcrição do vídeo, aquele primeiro que eu passei,
Então, ela foi dita ao vivo, né? Ela estava ao vivo com a repórter, estava em frente às câmeras e conversando mesmo, né? Estava em modalidade oral. Então, é comum esses recursos, essas observações, esses itens, esses conteúdos próprios da modalidade escrita. Mais para frente, né? Se você olhar depois, eu vou deixar no final a referência do vídeo, para você assistir a entrevista inteira, caso você queira, você vai perceber que ela ainda fala, tipo assim, então não sei o que, tipo. Não, ela tem várias formas de interagir, isso é chamado de marca conversacional, né? Quando você chama a atenção de com quem você está conversando, essas coisas, é uma coisa de interação. Então, uma pergunta, que tipo de relação entre períodos a palavra aí estabelece nesse trecho? Então, você tem aqui, né? Aí eu levei um fora, aí eu fiquei muito triste, aí qual a maneira de desabafar? Aí as meninas foram começando a se identificar. O que vocês percebem? Ela sempre faz uma pausa, né? Ela sempre faz o quê? Uma relação de consequência, né? Ela liga uma ideia com a outra, ela vai dando uma consequência. Então, aconteceu tal coisa. Então, daí ela fala, aí aconteceu tal coisa. Além também de ser uma marca temporal. Ela também dá uma marca de tempo, está passando, né? É uma narrativa, né? Ela vai contando e elencando os acontecimentos no tempo. Depois, em que momentos ela sente necessidade da palavra assim? Tem dois ali. Você depois assistir a entrevista toda, ela fala muito assim. É que assim, na época eu tinha 14 anos. Daí ela fala mais um pouco depois. Porque assim, aí eu comecei a escrever textos de amor. Então, sempre que ela vai começar uma explanação, esclarecer uma ideia, ela usa o assim. Então, quando ela precisa iniciar a explicação de uma ideia. E que grupo? Que tipo de grupo, né? Que grupo social usa esse tipo de linguagem? Aí, assim, tipo. Basicamente, os grupos de adolescentes ou de jovens, que é a faixa etária da entrevistada, né? A menina escreveu um blog para né, depois dos 15, quando ela tinha 14 anos. Enfim, é um blog destinado a esse público, então ela tem todo esse jeito de se expressar da sua própria faixa etária e da faixa etária com quem ela se comunica. Então, veja, nós vimos que a entrevista, apesar dela ser uma espécie de conversa entre duas pessoas, ela não é exatamente uma conversa, né? Ela é um tipo de gênero onde se busca informações, onde você tem um entrevistado, tem um entrevistador, né? O entrevistador normalmente é de onde tem esse interesse por essas informações, seja uma TV, seja um site ou um jornal, e o entrevistado é aquele que tem essas informações que são de interesse a algum tipo de público, porque se destina a algum público. Então você tem o entrevistador e o entrevistado, e eles sabem da função disso. Como eu disse, não é uma conversa simplesmente entre duas pessoas. Eles sabem que está servindo a um propósito, que é de levar essas informações. Eu preciso saber algo sobre, por exemplo, eclipse lunar. Eu vou atrás de alguém que saiba isso, né, que entenda disso, e eu vou fazer certas perguntas sobre eclipse lunar para que o meu público, que também está interessado nesse assunto, entenda. Então, não é simplesmente uma conversa que eu vou encontrar com uma pessoa e falar sobre eclipse. O que você acha de eclipse? Não. Vou falar com uma pessoa que é reconhecida, é autoridade sobre aquele assunto, para tirar informações dele. Então, as pessoas, tanto o entrevistador como o entrevistado, eles sabem dessa situação. Então, por mais que seja próximo a uma conversa informal, eles estão sabendo e eles tentam cuidar o máximo possível do que está sendo dito, seja na modalidade oral ou escrita. Então, há uma perguntinha aqui. A entrevista pode apresentar-se na modalidade oral, na modalidade escrita, na oral ou na escrita, ou só na televisiva? O que vocês acham? Como eu disse, por mais que seja uma conversa entre duas pessoas, elas podem ser feitas de forma escrita, né? Não necessariamente falando. Então, na modalidade oral ou na modalidade escrita. Sabendo que existe uma diferença de adequação da linguagem, né? Quando você tem uma conversa,
onde a pessoa, o entrevistador e o entrevistado estão um próximo ao outro, estão falando frente à câmera, ou enfim, não rádio, de uma forma que essa conversa vai sair como ela está sendo produzida, né, praticamente ao vivo, as pessoas cuidam o máximo que podem, mas ainda escapam coisas. Agora, quando é na modalidade escrita, você tem bastante tempo de adaptar essas informações. Então, o entrevistador pode ou dar as respostas e a própria revista, o próprio meio alterar, ou o próprio entrevistado responde via escrito, né? Ou seja, faz uma entrevista por escrito e ele cuida bem mais. Então, a proposta agora é justamente o quê? Nós pegarmos e tentar fazer o que esses meios de comunicação fazem. Pega um texto que foi dito oralmente e tentar transpor para a modalidade escrita. Porque quando eu trouxe aquele primeiro vídeo da entrevista, está transcrito exatamente como está no vídeo. Não é? Todas as pausas e tudo mais. Isso, se fosse para passar numa revista, fosse passar no jornal por escrito, não teria por que colocar essas pausas, porque isso está no vídeo, né? É uma coisa oral. Então, normalmente se faz uma adaptação das informações. Então, é essa a proposta agora. Eu vou colocar de novo esse trecho aqui da Bruna, da primeira entrevista. Eu gostaria que vocês tentassem no caderno de vocês, por escrito, eu vou deixar um pouco mais de tempo esta tela, e que vocês justamente tentassem adequar aos padrões da modalidade escrita essa entrevista, esse trecho de entrevista. Tudo bem? A gente já volta.
Tranquilo? Então veja, como eu disse, é uma transcrição, então aqui estão todas as características da fala oral. Para transformar na parte escrita, o que você tem que fazer? Você tem que, ou você e qualquer um que faça essa não transcrição do oral para o escrito, mas uma transposição do oral para o escrito, que é diferente. Aqui eu fiz uma transcrição, ou seja, eu ouvi e do jeito que a moça falava, colocou-se aqui por escrito, né? Isso é uma transcrição. Agora, quando você vai passar uma transposição, né? Você vai passar para a modalidade escrita, é como, né? Eu vou transformar isso. Então, é isso que eu queria que vocês fizessem. Como você faz? Quando nós estamos falando, é comum que você embaralhe um pouco o pensamento, né? Conforme você vai falando e vai pensando ao mesmo tempo, às vezes você coloca uma frase, daí você lembra que faltou um pedacinho, você retoma, você corta no meio, você gagueja, você põe essas marquinhas aí, né? Coisas desse tipo. Então, a ideia é que você elimine isso, coloque tudo numa sequência mais lógica. Então, eu coloquei aqui cada um fez o seu, obviamente, mas eu coloquei aqui uma possibilidade, né? Que seria assim. O blog nasceu de uma história engraçada. Quando eu tinha 14 anos, levei um fora de um menino que eu gostava. Fiquei muito triste e queria desabafar, mas era tímida. Comecei a escrever na internet textos sobre comportamento e as meninas se identificaram. Então veja, eu não fiz nada demais a não ser pegar toda a fala da Bruna e limpei, vamos dizer assim, desses elementos que são característicos da modalidade oral e coloquei na modalidade escrita com todas as informações. Então, se você fez um texto próximo disso, parabéns, é essa mesma ideia. E você pode fazer o contrário, você também pode pegar um texto que foi na modalidade escrita e tentar imaginá-lo como seria na fala, né? Enfim, esse tipo de brincadeira é bem interessante. Vamos lembrar então. A entrevista é um gênero textual, que ela é essencialmente jornalística, né? Ela nasce no jornalismo, mas ela existe em outras, como eu disse, existe em outros ambientes, em outros contextos. Por exemplo, existe a entrevista de emprego, por exemplo, né? Você vai, algum candidato está pleiteando uma vaga de algum emprego, tem uma fase mais no final do processo seletivo, que é chamada de entrevista, onde ele conversa com alguém sobre aquele emprego, sobre aquele cargo. Você também tem entrevistas enquanto para conseguir bolsa de estudo, não só emprego, enfim. Tem várias situações em que a entrevista também acontece, que não exatamente jornalístico. O que eu quero dizer é que ela nasce e ela é mais essencialmente jornalística, mas ela obviamente acontece na vida das pessoas em várias situações cotidianas. De qualquer forma, ela sempre vai ter a mesma estrutura, né? Você tem a interação entre os interlocutores, onde você vai ter um entrevistador, aquele que conduz, aquele que vai pesquisar sobre aquele assunto e vai propor os questionamentos, ou o que você quer colher de informação, e vai ter um entrevistado, que é aquele que vai estar respondendo, vai estar informando essas questões do entrevistador, né? E é óbvio que também tem sempre um público que se destina, né? Você tem a pessoa perguntando, a outra respondendo, e para as duas conversarem simplesmente? Não, para que essas informações sejam levadas a um público que tenha aqueles mesmos interesses. Elas, como eu disse, pode tanto estar na modalidade oral como na modalidade escrita, e tem cada uma suas características. Se você olhar uma entrevista, só entrar no YouTube, em qualquer lugar, na própria TV, você vê ali uma entrevista onde a pessoa fala diretamente com o repórter, enfim, com o entrevistador, ao vivo, ali na hora, e você pode olhar num jornal, num site, num blog, em algum lugar, onde você vai ter uma entrevista com pessoas também por escrito, e você vai perceber essas diferenças, né? Na parte oral, você vai ter ali alguns elementos comuns à fala, que você acaba, vamos dizer assim, limpando, tirando, excluindo, adaptando para colocar na modalidade escrita. Bom, se você quiser se interessar, está aqui o link da entrevista da menina e aqui também o link da entrevista no site da revista e também um livro de onde eu tirei algumas informações importantes
caso você queira estudar um pouquinho mais. Bom, eu espero que tenha sido útil, tenha sido claro e que na próxima a gente continua esses nossos encontros aqui com língua portuguesa. Até a próxima.